Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Nós somos atribulados por todo lado, contudo, não angustiados. Nós ficamos perplexos, mas não em desespero. Vamos ler o 9 também? Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Versículo 16: Por causa disso, nós que desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior pereça, contudo o homem interior é renovado dia a dia. Agora vamos lá para o primeiro livro dos Reis, capítulo 19, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 8. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 8. Diz assim: E ele se levantou, comeu, bebeu, e se a sua força, através daquela comida que ele se alimentou, se esvaliu, versículo 9, e ele chegou ali em uma caverna, e ali se alojou, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e o Senhor lhe disse: O que fazes aqui, Elias? Versículo 10, e ele disse: Tenho sido muito ciumento pelo Senhor Deus dos exércitos, porquanto os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançado abaixo os teus altares e matado todos os teus profetas com espada, e eu restei, e eles buscam pela minha vida para me tirarem. E ele disse: Sai, põe-te em pé sobre o monte diante do Senhor. E eis que o Senhor passou por ele em um vento grande e forte, e rasgou os montes. Grave isso: vento grande e forte, e fez em pedaços as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Grave também: terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz calma e baixa. E assim foi quando Elias ouviu isto, que ele envolveu a sua face com um manto, e saiu e se pôs de pé à entrada da caverna. Ele ficou de pé à entrada do quê? Da caverna. Repita comigo: caverna. E eis que ali lhe veio uma voz, e disse: O que fazes tu aqui, Elias? E ele repetiu as mesmas palavras. Versículo 19: Assim ele partiu dali, e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava arando com 12 juntas de bois diante dele. Estando ele com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou sobre ele o seu manto. Somente esses versículos. Queridos, eu quero trazer uma palavra breve aqui sobre renovo, que é justamente o tema desse congresso. Quando nós observamos Paulo expressando, lá na segunda carta aos Coríntios que nós lemos, Paulo vai falar sobre o homem exterior e o homem interior. Ele não está dizendo que são dois homens,
Não, é um homem só. Só que tem a parte exterior e tem a parte interior. Uma certa feita, Jesus, está em Lucas 5, a partir do 36, ele encontrou com os fariseus e junto com os discípulos, e os discípulos também de João, e Jesus expressa para ele dizendo o seguinte: não se põe vinho novo em odre velho, porque se coloca vinho novo em odres velhos, o que vai acontecer? Vai rachar e vai entornar o vinho. E o Senhor ainda diz: não se põe remendo novo em roupa velha, porque se fizer assim, vai rasgar a roupa. Jesus está expressando o seguinte: ei, se você quer algo novo, você precisa entender que você precisa se renovar. Quando no capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos Coríntios 17, o Senhor vai dizer que nós somos renovados de glória em glória, na sua imagem, como pela sua semelhança. Nós precisamos ser renovados. Tem pessoa que diz: não, pastor, eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Não, querido, você precisa ser renovado. Quem tem mais de 30 aí? Eu não vou levantar a mão não. Quem tem mais de 30 anos, levanta o braço aí. Olha, mentira, não é de Deus não. Oi, irmão, me ajuda, hein? Quem tem mais de 30, levanta o braço. Quem tem mais de 40, levanta o braço. A Angélica riu, né, Angélica? Quem tem mais de 50 anos aí, levanta o braço. Uma minoria, uns dois. Quem já ouviu falar de pilão? Pilão de, né, bater o café, né, vai pilando lá o café. Em alguns lugares coloca o milho também para poder. Pastor Antes não lembra disso não, né, da época dele, né, Pastor Antes? Mas aí o cara pegava o pilão, era uma caixa, um negocinho de madeira igual essa caixa aqui, tinha uma abertura. Isso é para os mais novos, viu, Thalita? E tinha uma aberturazinha, uma boquinha. Aí fazia-se uma haste, cadê? Vou pegar aqui o microfone para poder tentar fazer. E aí colocava o café dentro daquele buraco, pegava uma haste de madeira e a pessoa fazia assim, ó, ia socando, digo Eliseu, socando, até fazer o quê? Virar aquele pó fininho. O pilão servia para isso. Obrigado, viu, Lucas? O pilão servia para isso. Só, querido, hoje não tem mais pilão não. Hoje quando você vê um pilão, é enfeite em algum restaurante por aí. Porque hoje o café em si, o que acontece com ele, o grão tostado? Ele é colocado numa máquina, e a máquina faz o processo que o homem fazia. Agora aquele que ainda faz com pilão, ficou aonde? Ficou no passado. Só para você ter uma ideia, quem já teve na sua casa aí um fogão que coloca lenha, fogão de lenha? Levanta o braço assim. Agora, quem ainda tem fogão de lenha na sua casa? Mas o seu fogão de lenha tem churrasqueira, pode ter certeza disso. O fogão você não usa, só usa churrasqueira. Agora, para quem tem mais de 40, viveu isso. Tinha que esquentar água para tomar banho, tinha que ir lá no mato, cortar a madeira, levar a madeira para casa. Aí fazia o quê? Colocava a madeira lá no fogão, acendia o fogo, colocava a panelinha com a água para poder esquentar, para poder tomar banho. E não tomava banho do corpo inteiro, irmão, era só cabeça e pé. Eu não estou falando isso porque eu vivi, não. Eu estou falando isso porque eu assisto filme de épocas, né? Mas era assim que acontecia. Agora eu faço uma pergunta: quem para tomar banho aqui hoje esquenta água no fogão a lenha? Ninguém. Quem tem chuveiro elétrico na sua casa, levanta o braço. Então você teve que fazer o quê? Se renovar. Porque senão você estaria buscando a mesma lenha, botando no mesmo fogão, da mesma maneira. Mas você precisou renovar. Alguns aqui vão se lembrar do famoso orelhão. Você lembra, Keto, do orelhão? Orelhão?
né? Tinha aquele telefone orelhão, não sei se vocês se lembram disso. E cada cidade tinha apenas um orelhão, irmão. Pensa num troço desse. Era igual a fila de ônibus aqui, de van aqui em Campos, que fica aqui 30 assim naquela filona, não tem? Era a época do orelhão. Cada um com a fichinha na mão, esperando para poder fazer a ligação. Outra coisa, quem morava na roça mesmo, estou falando roça, quem morava na roça, ele recebia um aviso. A pessoa saía da cidade, de bicicleta ou de cavalo, ia lá na roça e avisava, ó, o seu irmão te ligou, e falou que daqui 2 dias ele liga de novo. Aí o cara saía e ia lá na cidade, no horário combinado, para poder atender a ligação. Ninguém se lembra disso, né? Nem eu. Mas era assim. Quem lembra da carta? Irmãos, ó, para receber uma carta de Vitória na roça, era 3 meses. 3 meses fazia a carta e colocava a data. Depois de 3 meses a carta chegava na roça. Aí a pessoa, para responder, fazia outra carta e mandava, para chegar depois de 3 meses. Se fosse alguém que morreu, não achava nem osso mais. Era assim. Agora todo mundo tem o que? Telefone celular. Vê até o que não quer, ou vê o que não pode. Mas todo mundo tem telefone celular. Rapidamente, pra você ter uma ideia, aconteceu um fato, todo mundo já lança na mídia e fala, você viu? Rapidamente, é questão de segundos, já lança uma mensagem. Hoje, pra você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, tem famílias que assim, o pai está na sala sentado, o filho está no quarto deitado e conversando no WhatsApp os dois. É, querido. Porque o que acontece? Nós tivemos que se renovar. Senão nós vamos ficar para trás. Imagine você, nem orelhão tem mais, nem ficha tem mais, irmão. Então você precisou fazer o quê? Você precisou se renovar. Você foi renovando para você estar aí hoje. Há uns 30 anos atrás só se tinha 2 peças de roupa, né, Sr. Marcos? 2 peças. Uma para festa e uma para trabalhar. Aí a pessoa falava assim, rapaz, toda festa com a mesma roupa. Eu falei assim, eu não gosto de comprar outra, mas não tinha dinheiro, irmão, era a mesma roupa. E hoje? Se bobear, todo dia a pessoa está com uma roupa diferente. Por quê? Teve que se renovar. Espiritualmente não é diferente. Nós precisamos nos renovar espiritualmente. Olha o que Paulo está dizendo, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova dia após dia. Ele diz, o interior se renova dia após dia. Presta atenção nisso. Tem pessoas que pensam que é assim, todo dia tem que expulsar capeta. Todo dia, pastor, se for na igreja, tem que ter uma manifestação de um diabinho lá, para a gente dar uma expulsada nele. Parece caça-fantasma da terra. Mas querido, nem todo culto vai ter gente manifestando demônio. Vai ter culto que não vai manifestar, vai ter culto que a palavra vai libertar, porque eu preciso entender que eu tenho que me renovar de acordo com aquilo que o Espírito me conduz a fazer. Então nem todo culto vai ter demônio. É claro que tem igreja por aí, não estou falando mal, que fala, quer que seja expulso demônio, vem na sexta. Não, você quer ouvir sobre dinheiro, vem na segunda. Mas não é assim que Deus faz. Quem conduz a igreja é o Espírito Santo. A igreja continua nas mãos do Senhor. E é o Espírito que conduz a igreja. Agora presta atenção, eu tenho que ser breve aqui no que eu vou dizer. Tem cristão, irmão, que acostumou viver só luta, 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 luta. Eu quero luta, eu vou lutar, eu tenho que lutar, eu tenho que lutar. Cutuca ele diz assim, você quer brigar, irmão? Se inscreve no UFC, bota uma luva e vai para lá, fala. Se você não bater, fala, pelo menos você apanha.
Mas o cristão, querido, ele não pode viver só de luta. Não, pastor, é luta. Porque tem gente, querido, infelizmente tem gente que ficou masoquista espiritualmente. Não, se não tiver uma lutinha espiritual, aí ele vira o quê? Ele vira aquele tipo de cristão que gosta de sofrer. Tem que ter luta, pastor. Não, querido. No mesmo Salmo 23, que Davi pede para Deus preparar uma mesa, ele também pede para ter refrigério. Ele diz: refrigera a minha alma. O cristão não vai viver só luta, luta segunda, luta terça, luta quarta, não é só luta. Sabe por quê, querido? Tudo aquilo que se estica muito, uma hora se rompe. É por isso que tem gente que infarta. Tem cristão místico. Se alguém chegar para ele e falar assim: Deus mandou eu te dar uma casa, no outro dia ele acorda, ele começa assim: tem alguma coisa errada, estou sentindo alguma coisa. Por quê? Uma casa? Porque ele acostumou viver luta, ele acostumou lutar, ele acostumou viver de forma tensa, com tensão. Fala para o teu irmão, o mesmo salmo que pede para Deus preparar uma mesa diante dos seus adversários, o mesmo salmista diz: refrigera a minha alma por amor do teu nome. Agora presta atenção nisso. Eu li aqui sobre Elias. Não estou falando de qualquer um, irmão. Eu estou falando do profeta Elias. Para mim, um dos maiores profetas que já existiu, profeta Elias. Estou falando de um homem de Deus, de um homem valente. Nós lemos aqui sobre o profeta Elias. Quando nós lemos no capítulo 17, 1 e 2, vai dizer que chegou um momento na vida de Elias, que ele falou assim: durante 3 anos e 6 meses, não vai chover. Pensa, o céu parou, não teve chuva. Ele disse: durante 3 anos e 6 meses, não vai chover, e não choveu. No capítulo 17, 5 e 6, vai dizer que Deus manda Elias para o ribeiro de Querite. Deus mandou o quê? Providência. Pensa, irmão, o cara sentado, e aí de repente cai lá um pássaro. Vem um pássaro e traz para ele carne. Ele está com sede, bebe água. Come carne, bebe água. Providência de Deus. Depois o que acontece com Elias? Depois Deus o manda ir para procurar uma mulher. Capítulo 17, verso 9 e 10. Ele vai buscar uma mulher, que essa mulher vai fazer o quê? Vai alimentá-lo. Ele vai ser alimentado. A mulher vem e chega, nós sabemos da história, fala da pouca farinha, fala da questão do filho em si, mas a Bíblia diz que ele foi alimentado. Vai ter momentos na nossa vida que as pessoas vão orar por nós, vão mandar mensagem, vão nos procurar. Olha Elias vivendo isso. Ele teve providência de Deus. Deus vai enviar pessoas para cuidar de nós. Vai ter momentos, como Elias, que a Bíblia diz que ele orou e desceu fogo. Pensa nisso. Ele ora e desce fogo. Ou seja, ele fez uma oração, fez um clamor, e Deus mandou o que? Fogo do céu. Fogo. Vai ter momentos, como aconteceu também, dele pegar 400 profetas de Baal, 450 profetas de Azera, e matar todo mundo. Vai ter momento, irmão, que a gente vai expulsar demônio mesmo, não tem jeito. Mas não é sempre assim. Nós precisamos entender que não é sempre assim. Vai ter momentos que você vai liberar uma palavra, como Elias liberou e disse assim: pode ir, Acabe, porque vem chuva. Liberou uma palavra profética. Não foi meses não, irmão.
foi questão de horas, a chuva veio. Vai ter momento que a gente vai liberar uma palavra profética. Você vai sair daqui, você vai para casa, acorda amanhã de manhã, o telefone toca, a porta de emprego se abre, você entra nela. Vai ter momentos. Vai ter momentos assim. Vai ter momentos que a gente vai orar, e como eu expressei aqui, a gente vai profetizar e vai vir chuva. Vai ter momentos que nós vamos estar tão velozes espiritualmente, como Elias fez. A Bíblia diz que Acabe saiu montado lá na sua charrete, e Elias, quando viu a nuvem, ele sai correndo veloz, e ele passa por Acabe, e olha para trás e vê Acabe. Vai ter momentos que você vai ver aquele irmão que saiu primeiro do que você, na sua frente, você vai correr tanto, que você vai olhar para trás e vai ver ele lá atrás. Vai ter esse momento. Elias viveu esse momento. Vai ter momentos que você vai ser elogiado. Quando Acabe fala para Jezabel o que tinha acontecido, é claro que Jezabel queria cortar a cabeça de Elias, mas você acha que não teve pessoas ali que disseram: graças a Deus, Deus levantou um homem, levantou um profeta que colocou no caos uma direção, e Deus honrou. Vai ter momento, querido. Lembra de Davi? Davi derrubou Golias, vieram pessoas elogiá-lo. Vai ter momento de elogio. A pessoa bate nas suas costas e fala: eita, é varão, você é varoa de Deus, né? Vai ter esse momento. Momentos de elogio. Vai ter momentos que as pessoas vão se enfurecer conosco, queridão. Vai ter momentos assim. Por nada a pessoa já é agressiva com você. Momento. Nós não estamos falando de qualquer um, nós estamos falando de um homem chamado Elias, que viveu esses momentos, e que nós também vivemos momentos como esse. Não tem como fugir, nós vivemos, mas nós precisamos entender que nós estamos sendo renovados. Fala para o teu irmão: você precisa crescer, irmão. Fala: você precisa crescer. Fala: vai ficar tomando leitinho até quando? Vai ficar tomando mucilon até quando? Fala: Deus tem para você, é tutano, irmão, é comida forte. Tem gente que fica querendo mamadeira, leitinho o tempo inteiro. Tem que crescer, meu irmão. E as fases da vida nos levam a crescer. Elias viveu esses momentos, mas ele fez o quê? Ele cresceu. Agora tem momento, como eu li aqui, que a gente olha para um lado e olha para o outro e não vê solução, querido. Jezabel falou assim: eu vou arrancar a cabeça dele. Ele olhou para um lado, olhou para o outro e pensou assim: eu imagino, deu ruim. Vencer homem, eu venço, mas vencer mulher, irmão, só quem é casado sabe que o negócio é estreito. Até Elias sabia sendo solteiro. E Jezabel se levanta, e ele fez o que? Ele entrou num momento de solidão. Porque tem momentos na nossa vida que o diabo levanta uma trincheira, que o diabo levanta os capeta, que ele levanta os seus emissários para poder nos afrontar, para nos parar, para nos deter, como diz em Efésios capítulo 6, 12. São potestades. Tem momento que a gente para e pensa: meu Deus, o que eu vou fazer? O que está acontecendo comigo? E Elias fez o quê? Foi para a caverna. Hoje você está em uma caverna. Amém? Uma igreja, uma caverna. Agora presta atenção. O salmista no Salmo 73, ele diz assim, versículo 1: quanto a mim, os meus pés quase se deslizaram. Quase. Aí a partir do versículo 2 ele vai dizer: porém, eu entrei na casa do Senhor, e eu contemplei a formosura do Senhor. Olha o que ele está dizendo: eu entrei na casa de Deus, eu entrei na casa do Senhor.
A primeira coisa que Elias fez, quando ele se viu em aperto, a primeira coisa ele reconheceu. Tem gente que não reconhece. Jesus disse: não se põe vinho novo em odres velhos. Tem pessoas que não reconhecem o momento que está vivendo e pensam que todo momento é de luta, 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 vitória, 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 fogo, 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 bênção, bênção, bênção. Elias reconheceu. Ele foi para a caverna. Ele foi buscar a Deus. Ele foi buscar a resposta. Lembra de Apocalipse 2:5? Diz assim: lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e pratique as primeiras obras. Eu preciso reconhecer. Olha o que ele está dizendo, não é as pessoas que vão reconhecer, não. Eu preciso reconhecer que eu estou precisando ser renovado. Eu estou precisando ser tocado. Eu estou precisando ser lapidado. Eu preciso reconhecer. E Elias fez o quê? Eu vou para a caverna. Não foi ninguém que mandou ele ir. Ele vai procurar. Ele vai para a caverna. Lembra de Lamentações 3:39? Diz assim: do que se queixa o ser vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios erros. Ele diz: por que está apontando? Em vez de compreender e entender, eu preciso ser renovado, eu preciso de ajuda. E aí, ele vai para a caverna. Fala para o teu irmão, ele foi para a caverna. Igual você está aqui hoje. Fala, você está na caverna. E nós vamos aprender aqui rapidamente 4 fenômenos que mudaram a vida de Elias. Primeiro, a Bíblia fala de um forte vento. Forte, forte, forte vento. A Bíblia diz que veio um forte vento. Esse vento fendeu as penhas, as rochas, mas Deus não estava no vento. Mas Elias estava onde? Na caverna. Quando nós voltamos um pouquinho para Êxodo capítulo 14, a Bíblia diz que Deus mandou um forte vento. Depois você pode ler, um forte vento oriental. Quando Moisés ele pisa próximo ao mar, o mar se abriu devido a um forte vento. Quando nós estamos na caverna, quando nós estamos na igreja, buscando um renovo, nós vamos conseguir ver aqueles que são e aqueles que não são. Observe que o forte vento de Êxodo capítulo 14, ele fez o quê? Ele fez separação. É por isso que a Bíblia diz através do salmista, quando diz da seguinte maneira, ele vai expressar no Salmo 101:7. Ele diz que aquele que usa de engano não vai prevalecer na casa de Deus. Ei, está vivendo de engano, não prevalece na casa de Deus, porque o forte vento separa. Não tem como viver na casa de Deus fingindo ser quem eu não sou. Sabe por quê, querido? O forte vento não deixa nada oculto. Ele sempre vai revelar o que está no fundo daquilo ali. Fica nada oculto. Se você quer ser renovado, primeiro, você precisa entender que Deus conhece você exteriormente e internamente. Olha o que Paulo está dizendo. Um forte vento veio na caverna, um forte vento foi no mar, ou melhor no rio, e separou a posição da água, e o povo passou, porque querido, aonde tem a presença de Deus, Deus consegue mostrar joio e trigo, quem é e quem não é, quem está enganando e quem está fazendo certo. Segundo, veio um terremoto. Veio o quê? Veio o quê? Lembra de Atos capítulo 16? A Bíblia diz que teve um terremoto. E quando teve um grande terremoto, você pode ler, a Bíblia diz que as celas foram
abertas. Só na igreja consegue se viver libertação completa através de Deus. Só na igreja, querido. Você pode ir em centro macumba, você pode ir em outros lugares, pode ir em reuniões. Só a igreja consegue trazer libertação aos cativos. Só a igreja consegue viver as manifestações de Deus. E para isso nós precisamos ser renovados. Jesus disse em Mateus capítulo 16, 18, parte B, Ele diz: eu edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. O inferno não prevalece contra a igreja de Deus. Por isso, um grande terremoto. Eu estou correndo. Terceiro, fogo. Lembra de Apocalipse capítulo 19, 12? Vai dizer que olhou e os olhos dele eram como tochas de fogo. Tochas de fogo. Sabe o que isso nos leva a entender? Deus sempre, através da palavra dele, consegue mostrar quem verdadeiramente nós somos. Você lembra de Pedro? A Bíblia diz que Pedro negou Jesus 3 vezes, lembra? E depois o galo cantou. Mas na última vez que ele negou, irmão, presta atenção, a Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro e fitou os olhos nos olhos de Pedro. Naquele momento Pedro se desmontou. Naquele momento Pedro perdeu a estrutura. Sabe por quê? Quando nós estamos na igreja, Jesus não vê o nosso externo, Ele vê o nosso interno. Somente na igreja nós conseguimos reconhecer quem verdadeiramente nós somos. Lá fora pode enganar, mas na igreja não, irmão. Porque o Senhor da igreja diz que vê todas as coisas, conhece todas as coisas, e Daniel testifica dizendo que ele revela o oculto, o escondido, conhece o que está em trevas, porque com ele mora a verdadeira luz. Fogo. Só na igreja eu reconheço quem verdadeiramente eu sou. Lá fora as pessoas dão uma de qualquer coisa, mas na igreja, quando o Espírito Santo vem e toca aqui, irmão, não tem como fingir, não tem como dizer que eu sou aquela pessoa que eu estou dizendo lá fora, porque aqui dentro, quando o fogo de Deus vem, Ele consegue nos mostrar quem verdadeiramente nós somos. Quarto, a Bíblia diz que veio um vento tranquilo. Repita comigo: vento tranquilo. Somente na caverna, na igreja, nós conseguimos obter a verdadeira paz. Só na igreja. O governo procura paz, os reis procuram paz, mas Jesus expressou em João 14, 27, Ele disse para nós assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não conturbei os vossos corações, e nem se atemorize. Olha o que Jesus está dizendo: ainda que no externo esteja uma guerra, ainda que você esteja devendo, ainda que você esteja vivendo uma situação difícil, a verdadeira paz aqui dentro nos leva a viver uma vida melhor. Ninguém, irmão, ninguém consegue comprar paz. Ninguém. Pode ser o homem mais rico desse mundo, só encontra paz em Cristo Jesus na igreja. Só na caverna. A Bíblia diz que veio um vento suave. Tem gente que tem dinheiro, tem fama, está vivendo nas drogas, na prostituição, buscando paz aonde não tem. É por isso que a peça que fizeram aqui sobre Saulo me chamou muita atenção,
Porque Saulo achou que matando as pessoas ele conseguiria achar paz, quando na realidade a verdadeira paz nós só temos ela em Cristo Jesus, só em Jesus. Fala para o teu irmão assim: paz só encontramos em Cristo e só através da igreja. A verdadeira paz. Eu não estou falando de uma paz momentânea, irmão. Eu estou falando da verdadeira paz, de você colocar a tua cabeça no travesseiro e dormir, como diz o Salmo 127, onde diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar cedo, dormir tarde, comer o pão de dores, porque é o Senhor que dá aos seus amados o sono enquanto dorme. Ei, não adianta ser milionário e não conseguir dormir, não adianta ser rico, meu irmão, e não ter saúde, não adianta ter o dinheiro desse mundo e não conseguir ter um bom casamento. Só encontramos em Cristo, só encontramos em Deus, só encontramos na caverna, só encontramos no Senhor. Quantos grandes empresários tem que estão jogados em hospitais, chorando e lamentando, porque acharam que o dinheiro traria paz? Eu conheci um grande empresário. Ele disse: eu daria todo o meu dinheiro se Deus me desse mais um ano de saúde. Do que adiantou o dinheiro? Tem pessoas que não entendem isso e não se permitam ser renovadas, querem viver do mesmo jeito, a mesma correria, a mesma luta. Querido, isso infelizmente só vai te levar para uma cova. Paz, ter paz, eu colocar minha cabeça no travesseiro, como eu falei, e dormir. Irmão, eu consegui andar no centro da cidade, é isso mesmo, né? Centro, na rua ali, e andar em paz, cabeça erguida. Tem gente que não consegue sair de casa em paz. Outro dia eu fui visitar uma pessoa na cama acamada, para poder orar por ela, sem paz. Eu tenho certeza que quando você sai daqui, você vai para sua casa, você deita e dorme, irmão. Para quem não é casado, dei a dica: você deita e dorme, você vai descansar. Tem outros que não conseguem mais cedo, mas vai mais tarde, mas tem paz. Tem gente que não tem. Tem pessoas que estão rodando na rua o tempo inteiro. Eu sei o que eu estou dizendo, querido. Eu já vi homens casados e mulheres também sair na sexta-feira do emprego, sair para o final de semana e já levar no carro roupinha arrumada, perfume, antitranspirante, sabonete e toalha. Tomar banho na empresa e já partir para bagunça, sexta à noite, sábado à noite, domingo, e só chegar em casa segunda-feira, buscando paz aonde não tem. E é só na igreja, só na caverna que nós encontramos paz. Fala para o teu irmão: você está buscando aonde, querido? Eu finalizo aqui, até porque eu corri tanto que eu cheguei a suar, irmão. Oh, meu Deus do céu. A Bíblia diz que depois ouviu Elias uma voz do Senhor, e a voz dizia: o que fazes aqui, Elias? Eu te faço uma pergunta: aonde você ouve a voz de Deus, se não na caverna e na igreja? Aonde você é confrontado? No YouTube? É na igreja, irmão. Sabe por quê? Porque aqui a pessoa entra velho e sai novo. É por isso que Paulo disse na segunda carta dele, 5,17: eis que aquele que está em Cristo, nova criatura é. O que era velho se passou, e tudo se fez novo.
Só na igreja nós conseguimos ser confrontados. Só na igreja Deus coloca o dedo na ferida. Só na igreja você apanha sem reclamar, e eu também. E fala, tá doendo, mas não vou sair para não passar vergonha que o pastor vai falar meu nome. Só na igreja. Mas apanha, como eu falei, toma uma bezetacil daquelas, sai mancando, mas quando chega lá fora, está fortalecido, está vivo, está renovado, e está dizendo, ei, eu vou enfrentar, eu vou lutar, porque Deus falou comigo nesse lugar, eu vou me colocar de pé, as adversidades não vão me derrubar. Só aqui. E é por isso que Jesus disse, não se põe vinho novo em odres velhos. Se você não conseguir se renovar, querido, você não vai receber o que Deus tem para você. Se você achar que você precisa continuar no fogão de lenha, no pilão, no orelhão, eu sinto muito, o verdadeiro orelhão é o demônio. Você entendeu? Fica de pé aí, por gentileza. E qual é a agradável vontade de Deus para a tua vida? Esse congresso veio para mudar muitas coisas em nós. Esse tema veio para nos confrontar. Não, pastor, eu vivo lutando. Tem que ser lutando, irmão. Você vai infartar, meu filho. A Bíblia diz, Isaías 64:4, desde a eternidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviu, nem com os olhos se percebeu, um Deus além do nosso, que trabalha para aqueles que nele espera em Deus, e Deus vai trabalhar ao teu respeito. Não, pastor, meu negócio ainda é culto com a caixinha e o microfone. Meu irmão, pelo amor de Deus, tem que renovar, filho. Não, pastor, tem algum capeta para me expulsar? Só se você for para o inferno. Não, Jesus te deu autoridade. Jesus nos deu autoridade. Olha Elias, o que está vivendo. Olha as experiências que ele viveu. Tem gente que está tensa, irmão. Está procurando fisioterapeuta para poder ficar fazendo massagem nele, porque está todo tenso, todo cheio de caroço. Porque não consegue aliviar um pouquinho a tensão. Tem gente que fala comigo, pastor, eu não estou sentindo mais a presença de Deus, não estou sentindo mais a unção de Deus, irmão. É porque você está com o odre velho. Porque Deus está fazendo coisas novas na IADEC. Como é que eu posso dizer que eu não sinto a presença? Como é que eu posso dizer que eu não sou avivado vendo o ministério de teatro com 80% dos integrantes jovem? Como é que eu posso dizer que eu não estou vendo Deus agindo? Como é que eu posso dizer que eu não estou sentindo a presença de Deus em um lugar onde as pessoas se convertem o tempo inteiro, meu irmão? Tire esse odre velho e permita-se ser renovado, que Deus vai mudar a situação. Fala para o teu irmão, só fica frio quem está parado. E Deus não te chamou para ficar parado. Deus te chamou para estar em movimento. Fala, Deus te chamou para estar em movimento. Fala, movimente-se e você vai aquecer. Fala, movimente-se e você vai sentir. Fala, movimente-se e o fogo vai descer. Fala, movimente-se e você vai ser renovado. Porque só fica frio quem está parado, meu irmão. Não pode parar não. Olha o que Deus disse para Elias. Elias, já comeu? Já, Senhor. Já bebeu? Já bebi. Então anda, meu filho. Vai ficar fazendo o que aqui? Vai andando, vai marchando. E outra coisa, vai andando, vai marchando.
e vai profetizando. Não fecha essa boca não. Profetiza, profetiza sobre Eliseu, profetiza sobre o novo rei, profetiza. A igreja renovada é uma igreja avivada. Uma igreja avivada é uma igreja impulsionada. Uma igreja impulsionada é uma igreja cheia do Espírito de Deus. Fala para o teu irmão: irmão, o renovo não vem da horizontal. Olhe para mim. Tem irmão que não sabe o que é horizontal não, irmão. Vou ter que ensinar. Tem gente que pensa assim: o que é horizontal? Será que isso é um feixe-cré de roupa? Horizontal é isso aqui, ó. Não é? Ó. Não. O renovo vem da vertical. Fala para o teu irmão assim: enquanto você estiver olhando na horizontal, você não vai viver o que está vindo da vertical. Fala: sabe por que Deus quer te renovar aqui hoje? Porque os teus olhos estão na horizontal, e Deus está te chamando para olhar para a vertical, porque é do alto que vem o teu socorro. É do alto que vem o teu socorro. É do alto que vem o nosso socorro. Querido, entenda isso. É do alto. Fecha os teus olhos, por gentileza. Levanta as tuas mãos aí. Renovado. Não fique olhando para o irmão do teu lado, não. Olhe para Cristo, olhe para Jesus e diga: Deus, eu quero ser renovado. Aleluia. O homem exterior se corrompe, irmão, mas o homem interior, ele se renova dia após dia, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Ser renovado aí, em nome de Jesus. Aleluia. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar.